Olá, sejam bem-vindos ao canal Em Boa Companhia. Hoje o nosso tema é: você acredita em mudanças? Para eu estar falando sobre isso, eu vou pegar um exemplo, uma história clássica, da Bela Adormecida. Vamos usar a versão da Disney. Bom, todos nós já ouvimos falar nessa história, da princesa que, quando nasce, há uma bruxa que lança-lhe um feitiço, uma maldição, que quando ela fizer 16 anos, ela vai furar o dedo numa roca e vai morrer. E uma das fadas lhe concede um desejo, um dom de, ao invés de morrer, ela irá dormir profundamente até receber o beijo do amor verdadeiro. Essa princesa vai ser protegida pelo pai e pela mãe, que a amam muito, e vai ser criada por essas 3 fadas que vão proteger, manter ele segura daquela malvada bruxa, e assim ela vai crescer. Quando ela faz 16 anos, ela é levada aos pais, mas que não conseguem protegê-la, nem os pais nem as fadas, e ela acaba realmente furando o dedo, adormecendo, mas chega um príncipe, lhe dá um beijo e ela acorda. Eles se casam e vivem felizes para sempre. Bom, há pouco tempo atrás, a Disney lançou uma outra versão dessa história, chamada Malévola, e conta uma história completamente diferente. Nesse filme, a Malévola, que é a tal bruxa malvada da primeira versão, é uma doce e boa fada. Ela, na verdade, é a princesa de um reino de fadas, que cresce sendo amiga de um humano, que é muito ganancioso e tem como um sonho da vida dele ser rei. E quando ele tem uma oportunidade para ser rei, ele não pensa 2 vezes. Ele recebe uma proposta do rei em questão, que estava doente, de ter que matar a tal bruxa que eles dizem que é malévola. Eles querem, na verdade, tomar o seu reino. E ele, se aproveitando dessa amizade tão pura e desse amor que até então ela achava que existia entre eles, pega, dá um jeito dela adormecer e corta-lhe as asas, apresenta as asas para o rei doente e usa aquelas asas como argumento de que matou a tal fada, e a ele é dado a mão da princesa. Com a princesa, esse ser humano ganancioso se casa e torna-se o próximo rei. Bom, essa versão apresenta já desde o início uma coisa completamente inesperada. Malévola, que era malvada na primeira versão, na verdade é uma fada boa. A partir desse momento que ela vive essa experiência, que ela é humilhada, que ela é mutilada, ela fica com muita raiva, com muito ódio, e aparece na tal festa do bebezinho, da filha desse ser humano ganancioso que vira o rei, e lança-lhe uma maldição que ela diz ser eterna, que ela diz que ninguém poderia tirar. Moral da história: essa princesa com uma maldição é levada para ir lá para a floresta ser criada por essas 3 fadas. 3 fadas que são completamente inconsequentes, irresponsáveis, que não tomam conta dessa princesa. E a Malévola, contrariando todas as expectativas, cresce ao lado dessa criança, passa todos esses anos ao lado dessa criança, observando-a e ajudando-a. E ao longo de várias situações, é justamente a Malévola que faz com que essa criança sobreviva e continue a existir. No final dessa segunda trama, no final desse filme da Malévola, quando a princesa faz 16 anos, ela retoma também ao castelo. Esse rei a recebe com muito espanto, tranca-lhe numa torre, e ele mostra que ao longo de todos esses anos ele estava muito mais preocupado em se vingar da Malévola, em manter o seu trono, vivendo num mundo completamente paralelo, do que efetivamente se preocupando com o bem-estar dessa filha, que ele nem sequer notou, e nem ao menos deu o mínimo de atenção quando ela retorna ao castelo.
A Malévola vai buscar essa menina, ela é pega, ela é salva de uma situação que poderia ser mortal a ela, e no final das contas o beijo do amor verdadeiro não é dado pelo príncipe, mas é dado pela Malévola, que foi o único ser que ao longo de toda a existência da princesa efetivamente se preocupou com ela. Bom, na primeira versão, esse rei era bom. Ele começou a versão sendo bom e terminou a versão sendo bom. E Malévola era cruel, era uma bruxa, infeliz, invejosa, que queria poder. Ela começou assim e terminou assim. Na segunda versão, era exatamente o oposto. Esse rei, o homem que virou rei, ele começou sendo cruel, ganancioso, egoísta, egocêntrico e assim terminou. Malévola, ela era boa, de coração puro, generosa, e apesar de toda a raiva e o ódio que ela nutriu por esse rei, ela no fundo continuou sendo pura, generosa, a partir do momento que ela sempre se preocupou com a tal da princesa, que é a Bela Adormecida. A questão é, poderia ser diferente? Esses papéis poderiam ter sido invertidos? Eles poderiam ter se modificado? Esse rei poderia ter virado um rei bom? A Malévola poderia ter realmente ficado uma pessoa ruim, malvada, depois dessa experiência de mutilação, né? Depois dessa experiência que ela se sentiu traída? A resposta é, depende. Depende do que você acredita. Você acredita em mudança? Você acredita que o ser humano ele pode se modificar ao longo da vida? As experiências dele, o que ele vive, as coisas que ele sente, as coisas pelas quais ele passa. Você acredita que isso tudo causa marcas que vão mudando os pensamentos, os sentimentos e as ações do ser humano? Bom, se você acredita nisso, a resposta é sim. Eles poderiam ter se modificado. Agora, você acredita que o ser humano ele se forma nos primeiros anos da infância, o caráter dele e a personalidade, e depois disso ele só vai se aprimorando? Ou seja, ele pode mudar gostos de alimentação, gostos em relação à vestimenta, gostos em relação a esportes, enfim. Mas o que efetivamente ele é, a personalidade, o caráter, e já está formado, que isso não se muda mais? Bom, se você acredita nessa segunda hipótese, que o ser humano não pode mudar o caráter, a personalidade e como ele efetivamente é após uma certa idade, a resposta então é não, eles não poderiam ter se modificado. A grande questão é, a grande resposta é, a mudança só existe para quem acredita nela. Um grande abraço, até a próxima.